E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí? Espero que todos bem. Estou enfrentando a minha aqui dentro do possível, dentro de casa, né? Só saindo para o essencial. E vamos levando, aguardando aí o momento que a gente vai poder sair de casa, voltar às nossas aulas presenciais e poder voltar à nossa rotina. Bom, essa aula é voltada para o oitavo ano, tá? Como continuidade do nosso trabalho, do que a gente fez até aqui. E o tema da aula de hoje é o iluminismo, tá bom? Como eu já devo ter falado anteriormente, o iluminismo ele é um assunto, né, um tema, uma matéria importantíssima para a gente entender todo esse processo que vai se dar ao longo do século XIX, para a gente entender outras matérias que virão depois, né? A gente precisa entender esse iluminismo. Mas o que foi o iluminismo, tá? O iluminismo foi uma revolução cultural, para começar, tá bom? Um movimento que representava as ideias burguesas. É muito bom a gente colocar isso. O iluminismo, ele representa as ideias da burguesia, dessa classe social, desse grupo econômico que está se colocando, né, nessa disputa pela hegemonia social dentro da sociedade europeia, tá bom? Então, esse grupo, a burguesia, ele vai representar, vai se fazer representar através do iluminismo, tá ok? Foi também um movimento que provocou mudanças profundas no pensamento e na ciência, né? O iluminismo é um movimento filosófico, mas também científico, cultural, que vai, né, seguir aí uma linha de pensamento, dando continuidade a movimentos culturais, científicos que começaram antes, séculos antes, tá bom? A gente vai entender. Bom, e o que vem a ser o racionalismo, né? Tá no nosso slide aí, ele propõe o uso da razão para interpretar o mundo à nossa volta. Então, toda a interpretação de mundo, né, é proposta a partir desse pensamento racional, do uso da razão. Tá? Isso daí não é inaugurado pelo iluminismo, isso daí já vem, é uma proposta que vem anterior, tá? Só que o iluminismo vai ser um novo representante. Nesse século XVIII aí, o iluminismo vai ser o representante dessa forma de pensamento, tá bom? Também chamado de movimento das luzes, filosofia das luzes ou ilustração. A luz aí, nesse caso, é a luz da razão. Contribuição do vizinho aqui com a sua cortadora de piso, né? Não. Por que ele é chamado de movimento das luzes, né? A luz aí é a razão, tá? É o pensamento. Então, para a gente ter uma ideia, né? Por que a luz? Por que a razão, o racionalismo vem a ser a luz? Porque aquele, né, no julgamento do pensamento iluminista, o tempo anterior, o tempo em que as pessoas aceitavam o que o rei, o que a igreja colocava como verdade, era um tempo de trevas, escuridão, né? Então, o que eles vêm propor a essa sociedade? Que a gente passe a entender os fenômenos ao nosso redor através do pensamento, da razão, do uso racional dos nossos conhecimentos, da nossa visão de mundo, daquilo que nossos sentidos captam ao nosso redor, para a partir daí, né, sujeitando esses sentimentos, essas percepções à nossa razão, a gente possa entender o mundo e assim buscar a verdade, tá bom? Então, a luz aí é a razão.
Tá? Só que o iluminismo ele não vem assim do nada. Ele não surge automaticamente, o movimento, nada em história vai começar do nada. Ele vai ter um antecedente histórico. E a gente pode buscar esses antecedentes históricos bem antes, séculos antes. A gente pode citar o Renascimento, a gente pode citar a Revolução Científica, a gente pode citar as próprias grandes navegações, a gente pode citar a Reforma Protestante e principalmente a Revolução Inglesa. Mas vamos começar pelo Renascimento. Qual é o mundo que a gente encontra, né, nesse período de Idade Moderna? Né? Final da Idade Média, esses 300 anos de Idade Moderna aí, do século XV ao XVIII, tá. Há um conflito entre dois modelos de sociedade. Primeiro, a sociedade feudal, ou o que a gente tem como herança dela. Como se configurava essa sociedade feudal? Né? Poder muito grande da Igreja Católica, uma submissão aos conhecimentos, às determinações dessa igreja, um poder muito grande dos padres como consequência disso, e a nobreza, né, os reis, dominando a política com essa junção, né, de nobreza e clero, e o grupo da burguesia começando a surgir. Tá? O Renascimento ele vai ser forte justamente nas cidades italianas, porque a burguesia italiana já era muito poderosa. Né? A venda de especiarias, de produtos vindos do Oriente, torna essas cidades muito ricas, muito poderosas e possibilita o surgimento, né, do renascimento artístico, cultural nessas cidades italianas. Só que ele não fica concentrado ali, porque existiam outros lugares onde vai poder crescer uma classe artística, né, se utilizando justamente do apoio da burguesia local. Então, o Renascimento vai para outros lugares da Europa. Beleza? E aí, o Renascimento é justamente a contestação cultural e também científica da Igreja Católica. Então a gente vai ver aí o surgimento de Galileu Galilei, que é um cientista do período do Renascimento, né, da Revolução Científica, que surge nesse período. Então, vários cientistas vão começar a contestar a visão científica, não científica, a visão de mundo, as explicações para os fenômenos naturais dados pela Igreja. Então, Galileu, Copérnico, vários cientistas vão surgir aí nessa competição pela verdade histórica, pela verdade defendida pela Igreja Católica. E isso já é o primeiro baque. Então, a Revolução Científica, as grandes navegações podem ser inseridas nisso, porque apresentam um novo mundo, contestam a visão da Igreja de que só havia aquele mundo ali, né? Descobrem novos mundos, descobrem a América, descobrem outras regiões, caminhos, né? E tudo isso gera uma contestação para aquele mundo de trevas da Idade Média, para aquele mundo onde as coisas eram explicadas sem um embasamento científico, né? Com uma explicação teológica, né? A Reforma Protestante é a grande pancada que vai ser dada nessa sociedade. Quando Lutero contesta a Igreja Católica, ele está partindo de pressupostos humanistas. Né? O humanismo a gente pode dizer que é uma das bases do pensamento de Lutero. Por quê? Né? E também o racionalismo, porque ele vai dizer que todo mundo pode ser sacerdote de si mesmo, que não precisa da Igreja Católica dizendo o que ou quando tem que ser feito. Né? Quando ele defende o sacerdócio universal, o Lutero está defendendo uma visão racionalista. Né? Então, a gente está vendo essa sociedade aí emergir,
crescer dentro de uma forma de pensamento baseado na razão. E tudo isso vai contribuir para chegar ao desenvolvimento desse iluminismo. E aí, a gente já contestou a ciência, as explicações de mundo, né? A gente já contestou a própria religião. Então, a gente apresenta uma contestação da religião. E agora vai faltar justamente a política. A contestação à política, a política absolutista, vai vir com a Revolução Inglesa, né? Que a gente acabou de ver. E a Revolução Inglesa vai, principalmente a Revolução Gloriosa, ela vai contestar esse mundo, vai apresentar uma nova forma de fazer política, que os filósofos iluministas, né, vão acreditar que é a melhor forma, que é a monarquia parlamentarista. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá bom? Então, todo esse mundo está sendo preparado para o surgimento do iluminismo, para o crescimento dessa ideia de mundo que os iluministas vão trazer. Tá bom? Quem é quem, gente? Pensadores e cientistas que influenciaram o iluminismo. Né? Século XVII. Kepler formulou um conjunto de leis a respeito do movimento dos astros. Galileu criou o modelo heliocêntrico, revolucionando a ciência, mas contrariando a igreja. Né? O Galileu, na segunda edição do seu livro, teve que colocar que tudo aquilo não passava de uma anedota, uma piada, para não ir parar na fogueira. John Locke, né? Que aí a gente pode pegar como principal, que é o cara que considerado o pai do iluminismo. Ele é contemporâneo da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Afirmava que a política deve respeitar os direitos naturais das pessoas. Quais são os direitos naturais? O direito à propriedade, o direito à vida, o direito à busca da felicidade. Tá? Que o Estado deve respeitar esses direitos. Então a gente tem que pensar aí num mundo absolutista, num mundo onde o rei tem todo o poder, pode fazer o que ele quiser e os cidadãos pouco ou nada podem contra ele. Né? A gente deve lembrar, rei Henrique VIII, que manda enforcar a esposa acusando ela de ter traído ele. Então, o chifre do rei, possível, provável, chifre do rei, é a traição ao Estado e por isso ela foi enforcada. Né? Para Locke, os governados têm o direito de depor o governante que não respeitar os direitos inalienáveis dos indivíduos. Né? Isso é profundamente revolucionário. Imagina você chegar para um rei absolutista e dizer que os súditos têm o direito de depor o governante, né, caso ele não respeite os direitos que eles têm. Né? Vocês devem procurar, se quiserem procurar a palavra súdito no Google, vocês vão ver que quando a palavra súdito nada tem a ver com direitos, tem a ver com deveres. Obedecer o rei, respeitar o rei, amar o rei. Né? E aí o Locke chega e não coloca as pessoas como súditos, coloca como cidadãos, como pessoas que têm direitos. Então isso é uma mudança muito grande. Tá? O século XVIII é considerado o século das luzes. Tá? Por quê? O século XVIII se inicia com descobertas científicas que apresentam explicações racionais e científicas para fenômenos até então atribuídos a Deus. Um dos caras que a gente mais vai... infelizmente, ele é até muito pouco falado na nossa matéria. Ele é falado até mais nas ciências físicas, que é o Isaac Newton. Ele apresenta uma coisa que é tão forte que vai influenciar outras ciências, que são as leis naturais, a proposta das leis naturais, de que há leis naturais que não vão mudar. Né? É a lei da gravitação universal ou lei da gravidade. Né? Ele inaugura o princípio científico da existência de leis naturais imutáveis, elas não mudam. Bom, agora a gente fala da contestação ao absolutismo. Né? O primeiro que a gente pode apresentar, né, no mais antigo dele, Montesquieu,
Ele criticava o absolutismo e o clero católico em seu livro O Espírito das Leis, de 1748. Propõe a monarquia parlamentar e a divisão dos poderes do Estado em 3 esferas independentes: executivo, legislativo e judiciário. Essa é a principal proposição do Montesquieu. E é uma proposição que ainda hoje é adotada pela grande maioria dos países, né? Principalmente países ocidentais, vão ter essa divisão de poderes, né? O executivo fica com o governante, com o rei ou com o presidente. O legislativo fica com a Câmara Legislativa, né? Com os deputados, senadores, né? E o judiciário, livre, né? Julgando de acordo com as leis feitas no legislativo, tá? E tomando conta dos poderes. Então, essas 3 esferas independentes vão ser uma proposição. Porque no absolutismo, essas 3 funções ficavam a cargo do rei. E isso trazia que a gente chama de tirania. O rei governava sozinho, com todos os poderes concentrados em suas mãos. O Montesquieu vai propor, né, muito baseado na experiência inglesa, né, da monarquia parlamentar, ele vai propor que o rei fique com o governo em suas mãos, mas com uma Câmara Legislativa e com um judiciário independente para conseguir um equilíbrio de poder e que não haja uma tirania, e também acabando com o absolutismo, né? Voltaire escreveu diversas obras em que critica o absolutismo, a sociedade, defende a liberdade de expressão, a limitação dos poderes dos reis, a igualdade jurídica, entre outros, né? Tem uma frase famosa do Voltaire, onde ele diz que posso não concordar com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. O Voltaire, ele é um crítico ferrenho do absolutismo, considerado até em muitos momentos um dos principais rivais ou inimigos da família do governo absolutista francês, né? E ele vai, nessa defesa, né, dele, da liberdade de expressão, da limitação, né? Ele luta contra o absolutismo e propõe justamente a monarquia parlamentarista. Ele se inspira muito nesse modelo inglês, né, principalmente da Revolução Gloriosa, onde ele se coloca como um defensor desse modelo adotado na Inglaterra. Jean-Jacques Rousseau, né, ele vai defender o contrato social. Ele buscava conciliar os interesses particulares com os interesses públicos, defendia a participação dos cidadãos nas decisões do governo. Ele defendia justamente que o governo deveria ouvir a população. Essa população tinha, na visão do Rousseau, tem que participar do governo, né, das decisões, das escolhas feitas por esse governo. Tá? É um dos mais avançados defensores, né, filósofos iluministas. Bom, então, na época que esses pensadores colocaram isso para a sociedade, né, foi altamente contestador, porque as pessoas viviam obedecendo o que clero, que nobreza, principalmente o clero, né, principalmente o que a Igreja Católica colocava para eles, né? Então, essa contestação, se para algumas pessoas contestar hoje é difícil, você imagina no século XVIII, século XIX. Então, essas ideias eram muito revolucionárias, eram muito fortes para essa sociedade. Tá? Síntese das principais críticas dos pensadores iluministas. Vamos ler aqui. Crítica ao absolutismo, a grande concentração de poderes nas mãos dos reis e aos abusos cometidos por eles. É bom lembrar que muitas vezes esses reis, por exemplo, queriam dar um presente para a esposa ou mesmo para a amante. Se não tivesse dinheiro em caixa, eles criavam um novo imposto. Que eles atuavam como donos do Estado. Tá? Se um outro rei, um outro governo ofendesse
esse rei, na sua honra, na sua moral, ele decretava guerra contra aquele país. E para custear a guerra, ele fazia um novo imposto. Então, isso era muito comum. Tá? Então, eram desmandos mesmo e muitos abusos. Crítica à tese do direito divino dos reis. Né? O bispo francês Jacques Bossuet, lá no século XVI, lança um livro, né, dizendo que os reis eram reis porque Deus, em sua infinita sabedoria, os tinha escolhido para ocupar o trono. Se foi Deus que escolheu o rei para ocupar o trono, se você contestar os atos do rei, você estaria contestando a Deus. E contestar Deus é um pecado. Então, essa fala, né, essa tese do Jacques Bossuet vai embasar as monarquias europeias durante séculos, durante muito tempo. Essas monarquias vão se aliar à religião para que o povo não as contestasse, mesmo até depois da Reforma Protestante. Em alguns locais, as igrejas que surgem na Reforma Protestante vão apoiar os reis, vão apoiar justamente até essa teoria do direito divino, né, talvez com uma outra roupagem, mas essa ideia vai ser defendida, né, e as principais monarquias vão seguir essa linha. Você há de convir também que é uma situação muito proveitosa, uma situação muito confortável para um rei dizer que quem escolheu ele para estar ali foi Deus. Né? Que isso daí quebra qualquer argumento de qualquer cristão. Ó, você está me contestando? Quem me colocou aqui foi Deus. Né? Os iluministas também criticavam muito a participação da igreja na vida pública, na sociedade e na política. Por quê? Porque a igreja católica se metia, principalmente a igreja católica, se metia em tudo. Né? É bom a gente lembrar sempre que a gente busca muito o modelo francês. E na igreja católica, a reforma protestante ela é muito combatida. Então, a maioria dos cristãos reformados franceses vão para outros países. Calvino é um exemplo disso. Ele foge da França, né, para a Suíça justamente porque ele foi perseguido na França por ter aderido ao reformismo cristão. Bom, então o que é o contrato? Né? Defesa do contrato como mediador das relações sociais. O que é o contrato? São as leis. Principalmente, a maior delas, a Constituição. Então, eles vão propor que acima de qualquer pessoa exista um código, uma lei que seja para todos. E isso é visto pelos reis absolutistas como uma ofensa. Porque se eles são reis pela graça de Deus, escolhidos por Deus para o cargo, como é que um grupo de súditos vai escrever um conjunto de regras que tem que ser impostas a ele, que ele, rei, tem que obedecer? Então, toda vez que se falar em Constituição, para os reis absolutistas, eles vão se sentir profundamente ofendidos, tá? Tendo por vezes até reações violentas. Só que os iluministas vão defender exatamente isso, que esses reis serão colocados como iguais a seus súditos sob as regras de uma Constituição, de um conjunto de leis. Então, que vai mediar não mais as pessoas, mas as leis, tá bom? O contrato. Vão criticar também o mercantilismo, que é aquela forma de comércio onde o principal é o lucro do Estado, são os ganhos do Estado. Para quê? Justamente para sustentar essa máquina burocrática do absolutismo, tá ok? Então, o mercantilismo ele é o sistema econômico criado para
gerar receita para os reis absolutistas, né? E isso vai ser extremamente criticado. Por contrato, então, entendamos Constituição. A enciclopédia, gente, pode ser entendido como o principal documento deixado pelos iluministas, né? Organizada pelo Denis Diderot e o Jean d'Alembert, né? São 33 volumes que tinham como objetivo, né, trazer um resumo dos principais conhecimentos, das principais descobertas, dos principais conhecimentos do campo artístico, científico, filosófico, trazido para os cidadãos. Então, é uma ode ao conhecimento, à razão, né, uma homenagem, né, ao conhecimento. E também pretendia trazer isso para o conhecimento das pessoas, né? Porque boa parte da população europeia não sabia o que tinha sido feito de conhecimento científico, filosófico, artístico nos últimos séculos até. Então a enciclopédia vem trazer, reunir uma explicação desse conhecimento, desses acontecimentos, desses pensamentos filosóficos para a população. Então, é importantíssimo e foi extremamente combatida, tendo entrado inclusive para o índex da Igreja Católica, que é a lista dos livros proibidos. Tá? Bom, lembram da crítica ao mercantilismo? A primeira forma de pensamento econômico advindo do iluminismo é a fisiocracia. Olha aí. Fis quer dizer natureza, kratos, poder, né? Seria o poder da natureza, né? Seria uma naturalização da economia, tá bom? O lema deles era deixar e fazer, deixar e passar. O que eles defendiam? Que o Estado não interferisse na economia, tá bom? Primeira coisa. E também que a verdadeira riqueza vem da agricultura, da mineração e o comércio é apenas troca de mercadorias. O comércio era descrito pelos fisiocratas como uma atividade estéril, né? Que não produz nada, que não gera fruto. Minha gata resolveu participar da aula, né? Isso aqui é a Gamora. Vai lá, Gamora. Né? Então, uma atividade estéril que não gera riqueza, não produz frutos. Tá bom? O principal expoente é o François Quesnay. Tá bom? Quesnay. Tá bom? E aí a gente vai para o liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem como Adam Smith seu principal nome. Né? O livro A Riqueza das Nações, né? Um livro que hoje é importantíssimo ainda dentro da Faculdade de Economia. Quem vai fazer economia tem que ler Adam Smith, tem que ler outros autores também, mas tem que ler Adam Smith, porque ele é o pai do liberalismo econômico, né? Que é um primeiro momento do praticado hoje chamado neoliberalismo. Né? O Adam Smith vai trazer a seguinte ideia: o trabalho é a fonte da riqueza, né? Toda riqueza se produz através do trabalho, né? E aí ele vai defender que o livre mercado, sem a interferência do Estado, né? Então, para ele o mercado, a economia tem que ser livre, a burguesia tem que ser livre para atuar, para produzir riqueza através do seu trabalho, tá bom? E vai defender também a lei da oferta e da procura. Lembram do Isaac Newton, leis naturais e tal? O Adam Smith vai pegar essas ideias e vai aplicar a economia. Olha, existe a lei da oferta e da procura. Existem o mercado, ele vai se guiar por leis naturais. Não é necessário o Estado interferindo, porque o próprio Estado, o próprio mercado se regula, tá? Através da lei da oferta e da procura, da lei da concorrência, né? Das leis de mercado. Dúvidas? Aí
vai vir a aplicação, mais ou menos, dessas ideias, que é o que a gente chama de despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado. O que foi isso? Foram reis e rainhas que adotaram ideias e práticas iluministas em seus reinos, mas continuaram a governar de forma absoluta. Gente, essas ideias começam a circular, né? Ideias sobre economia, que vai dizer assim, ó, olha, tua burguesia não está satisfeita. Por que você não adota esse liberalismo aí do Adam Smith para deixar essa burguesia mais satisfeita, mais feliz? Né? Alguns países na Europa, nesse período, ainda tinham feudalismo, ainda tinham servidão, ainda tinham uma série de heranças lá dos tempos do feudalismo. Então, a gente vai ver nesse momento os reis se aproximando dos filósofos, né? Voltaire vai viver um período, né? Numa corte europeia fora da França. Outros filósofos vão também passar por isso. Né? Muito obrigado pela sua colaboração, Gamora. E aí a frase: os filósofos adulam os monarcas. Adular é puxar o saco mesmo, tá? E os monarcas adulam os filósofos. Então, esses filósofos iluministas vão ser chamados para viver nessas cortes às custas do rei, ganhando um dinheirinho legal. Para quê? Para falar para o rei, olha só, isso aqui é legal, ó, a gente pensa assim, apresentando para eles as ideias iluministas. E esses reis absolutos da Europa, tá, vão, temendo revoluções sociais, temendo reações da burguesia, temendo reações da própria população, vão escolher ao seu bel prazer, né, de acordo com as suas necessidades, com as suas realidades, vão implantar, tá, nos seus governos, nos seus países, ideias absolutistas, ideias iluministas ou práticas iluministas, tá, escolhidas por eles, sem, contudo, deixarem de ser reis absolutistas. Então, o despotismo, déspota, é alguém que governa sozinho, né? Déspota esclarecido, né? Se esclareceu, se vestiu do iluminismo, ou o mesmo absolutismo ilustrado. Tá ok, gente? Aqui a gente tem um quadro, então, para finalizar aí, de déspotas esclarecidos e suas realizações, né? Em Portugal, o principal nome do despotismo esclarecido, a gente pode dizer que é o Marquês de Pombal. Né? O rei Dom José I nomeia ele seu ministro e ele vai implantar um monte de reformas, como aumentar o controle do Estado sobre a economia, incentivar o comércio e as manufaturas, né? Expulsar os jesuítas de Portugal e de suas colônias, porque a educação em Portugal, né, e muitas das coisas que aconteciam no Brasil ficavam a cargo dos jesuítas, né, dos padres da Companhia de Jesus. Ele procura desenvolver uma educação leiga sem a influência da igreja. Por que, gente, desenvolver a educação? Porque a educação vai capacitar os cidadãos do país, a população do país, né, criando mão de obra especializada. Tá bom? Na Áustria, Dom José II estimulou o desenvolvimento das manufaturas e da agricultura, libertou os servos de várias regiões do país, desenvolveu a educação e taxou as propriedades da nobreza e do clero. Isso é inédito, isso é profundamente influenciado justamente pelo Voltaire, né? Que vai dizer, eles gozam, porque nesse tempo como é que funcionava? A nobreza e o clero não pagavam impostos, e essa situação vai se manter na França até a Revolução Francesa, matéria que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa taxação ocorre na Áustria bem antes. Prússia. Organizou militarmente a Prússia, né, o Frederico II, expandiu o território do país, estimulou o desenvolvimento industrial, incentivou a educação. Vocês veem aí o incentivo à educação, o incentivo à cultura
como forma de produzir um país, né? Essa ideia de que a educação vai possibilitar ter no país súditos, cidadãos, mais capacitados a ajudar o seu país, né? E, por fim, na Rússia, Catarina Grande incentiva a cultura e promove transformações sociais baseadas nas ideias iluministas. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa videoaula. Espero que todos tenham gostado, tá? Eu vou deixar na descrição alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Também vou colocar na plataforma da escola, tá bom? Quem quiser comentar, quem quiser participar de alguma coisa, eu vou estar olhando os comentários, tá? Depois a gente faz um novo vídeo tirando dúvidas, tá? E muito obrigado. Fiquem em casa, cuidem-se, tá bom? E até a próxima. Beijão.